E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência. E o episódio de hoje vai ser sobre USP-FUVEST, mais precisamente sobre a ênfase de gastroenterologia, que também foi um podcast muito pedido. Para conversar comigo sobre essa ênfase, eu convidei a Rafaela, que é de São Paulo, é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo. Ela se formou no comecinho de 2020 e aí, nesse mesmo ano, ela começou a preparação para a residência e no finalzinho ela fez 2 processos seletivos diferentes, tanto o VUNESP quanto o USP-FUVEST. E aí ela foi aprovada em primeiro lugar na VUNESP e em segundo lugar na USP-FUVEST, que foi a ênfase que ela escolheu, né? E que atualmente ela está no R2, no segundo ano de residência. Então ela já viveu bastante aí a experiência da residência, está quase terminando e vai compartilhar com a gente tudo, todos os detalhes sobre ela. Vai ser uma conversa muito interessante. Oi, Rafa. Primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu queria começar te pedindo assim para você se apresentar em mais detalhes, né? Eu falei bem rapidinho, então conta um pouquinho mais sobre a tua história e conta também como é que foi essa sua questão com a residência, né? Como é que foi conhecer a residência, quando é que foi que você começou a se preparar? Conta um pouquinho sobre isso. Oi, Henrique. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer primeiramente o seu convite. É um prazer estar aqui falando sobre a residência, que é algo que eu gosto muito de falar, e trazer para vocês em mais detalhes aí um pouco da minha história. Então, eu sou Rafaela Deeno, sou nutricionista, me formei em 2020 aqui em São Paulo, moro em São Paulo e faço residência em São Paulo também. Faço no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Faço nutrição clínica em gastroenterologia. Agora, atualmente, eu estou no R2, estou quase terminando aí a residência, falta pouco, né? E, enfim, a minha história com a residência começou desde a faculdade. Então, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu já ouvi falar sobre a residência, né? E aí fui pesquisar o que era, gostava bastante da área clínica, e aí eu decidi que eu queria fazer a residência logo que eu acabasse, né, a faculdade. Então, durante todo o processo, né, durante toda a minha graduação, eu fui pesquisando o que precisava em questão de currículo, como funcionavam as provas, e aí eu fui moldando ali o meu currículo durante a graduação para já passar de primeira aí e já ingressar no mercado de trabalho de primeira ali pela residência. Pronto, perfeito. E Rafa, me conta como é que foi escolher gastro. Por que tu escolheu gastro, né? Por que tu seguiu assim essa área? Então, eu não sabia o que eu queria de primeira, né? Eu só sabia que eu queria estar em um hospital e, e o que eu passasse eu queria entrar, né? Só que aí eu fui pesquisando mais os programas no meu último ano de faculdade, que foi quando eu comecei a estudar, né? E aí eu vi esse processo seletivo de gastroenterologia. Eu gosto bastante de cirurgia bariátrica, das cirurgias do aparelho digestivo, das doenças do aparelho digestivo. Eu acho que foi o programa que eu mais me identifiquei, né? E eu também gosto muito de atender. Então, eu acredito que essa especialidade, além de trabalhar no hospital, eu consigo levar bastante também para o consultório. Então, foi por isso que eu fiz a escolha de gastro. Sim, é um link muito bom, porque realmente é algo que vai, um conhecimento que vai te levar para muitos campos, né, da nutrição. Sim. Perfeito. E Rafa, como é que foi a tua preparação para a residência? Porque você fez mais de um processo seletivo, né? Como é que foi se Sim. preparar? Quais são as dicas que você dá em relação a isso? Conta em detalhes, assim, como é que foi esse período. Sim, na faculdade ninguém falava nada sobre isso, né? Então eu tive que ir pesquisando sozinha. Aí no meu último ano da faculdade comecei a pesquisar os processos seletivos que tinham
e comecei a estudar a partir dos editais. Eu acho que isso é uma dica valiosa aí para quem está prestando para residência, né? Então, comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu também não conhecia ninguém que fazia residência, não encontrava ninguém aí nas redes sociais para conversar, então eu fui sozinha mesmo. Aí eu comecei a estudar no último ano, né, em 2020. E aí eu estudei por cerca de 8 meses. Eu tive a sorte mais ou menos, né, que era pandemia, foi bem no auge da pandemia, então a minha faculdade parou, eu fiquei em casa, e aí eu consegui focar muito nos estudos nesse período. Então, eu prestei, como você já disse, né, eu prestei 2 processos seletivos, prestei só para o HC mesmo, que era onde eu queria ir, né, prestei o de gastro, que é feito pela banca da FUVEST, e eu prestei para urgência e trauma também, que foi feito pela banca da VUNESP. E aí eu fui estudando para as 2 provas, meio que a mesma coisa para as 2 provas e deu certo. Então eu estudava o edital, né? Todos os materiais que caíam, eu pegava um por dia aí, ia estudando, ia fazendo meus resumos. Quando eu estava cansada também, eu pesquisava vídeos no YouTube de alguns temas, né? Então, principalmente a história do SUS, as leis, eu imprimia as leis, grifava tudo certinho. E também eu pegava as provas antigas de outros processos seletivos para ter uma noção de como que funcionava, né? Então, esse foi o meu método de estudo e deu super certo. E tu tem alguma dica assim para dar em relação à banca ou às bancas, né? Porque você fez para as duas e escolheu, né, USP Fuvest, né, do processo seletivo. Tu tem alguma Sim. dica assim? Tu estudou sobre a banca, fez algo do tipo? Olha, eu fui muito de paraquedas, né? Eu não estudei assim a fundo a banca, mas eu me baseava mais nas provas, né, antigas. A banca da VUNESP não tem bibliografia no edital, né? Acho que você deve até saber. E aí eu me baseei nas questões das provas antigas, que eram bem parecidas. Então eu pegava e via os temas que tinham, e eu achei também bem parecida com a prova da FUVEST. Então eu acabei estudando apenas para dar FUVEST, mas eu consegui passar na da VUNESP também, que não tinha edital. Então se o pessoal aí que está assistindo tem interesse na da VUNESP, eu acho que estudar pela da FUVEST também dá certo. É bom que já se prepara para os dois de uma vez, Para as né? duas. É. Pronto, perfeito. E, Rafa, me conta agora sobre como é que foi o processo seletivo em si, porque você teve que passar pelos 2 processos seletivos, tem a parte da prova, tem a prova de títulos, como é que foi passar por essas fases, né? Tanto de um quanto de outro? A da FUVEST é um pouco diferente da VUNESP, né? A da FUVEST ela tem a prova escrita mesmo, né? Tem os testes, né? As questões, eu esqueci o nome agora, mas Objetivo. isso, objetivas. As questões objetivas e também tem as questões dissertativas. Isso é a P1, né? Ela é a primeira etapa. Então, se você passa nessa, você é classificado para a segunda fase, que é a análise curricular, né? Então, na prova, eu tive uma boa porcentagem de acertos também. E a questão escrita eu também achei bem parecida com os outros anos. Eles sempre levam ali um caso clínico, né? E eles perguntam basicamente as mesmas coisas. Isso que eu percebi com as provas antigas. Então, as provas antigas, assim, é tiro e queda. Você tem que sempre dar uma olhada, porque é bem parecido. Só troca o nome da pessoa e os valores ali, né?
O nome do eles sempre seguem a mesma linha de raciocínio. Então, assim, realmente, gente, quem está assistindo aí, dica valiosíssima. Você não pode jamais ir fazer a prova sem analisar as provas anteriores, porque é um direcionamento, assim, importantíssimo, né, Rafa? Exatamente. Aí, quando eu passei para a segunda fase, né, que foi a análise de currículo, é o que eu já falei para vocês, né? Eu, durante toda a minha faculdade, já sabia que ia precisar dessas coisas para o currículo, então eu fui moldando meu currículo na faculdade. Então, eu fiz estágios extracurriculares, eu participei de ligas acadêmicas, eu apresentei trabalho em congresso, eu também fui monitora de parasitologia na faculdade, tudo isso pensando na residência. Mas, assim, tem bastante gente até que vem conversar comigo, né, me perguntar, porque fica um pouco em dúvida do currículo. Mas o currículo ele não tem um peso tão grande assim para você passar na prova, né, para você ser aprovado. Ele é só um diferencial ali das pessoas que tiraram a mesma nota que você para passar, né? Então, tem coisas que dá para você fazer durante a faculdade, tem coisas que dá para você correr atrás também agora nesse período que você está se preparando, né? Então, o currículo não é o mais importante. Isso, exatamente. Você não pode deixar de fazer a prova porque acha que não tem o currículo muito bom, né? Como você Tá. falou, se você tirar uma nota muito boa, mesmo com o currículo melhor, alguma outra pessoa, ela não vai conseguir te passar, a depender da diferença, né? Então, o currículo Sim. vai ali muito desempatar e tudo mais, mas você se dedicando para a prova, dá tudo certo. Inclusive, teve uma outra pessoa que participou de podcast e ela disse que não tinha títulos, ela não colocou basicamente nada e ela ficou em primeiro lugar porque ela se dedicou bastante para a prova. Sim. Então, se você garante ali uma boa pontuação, tanto nas questões objetivas quanto na questão dissertativa, com certeza você vai passar. Isso, exatamente. Rafa, agora sim, já falamos sobre o processo seletivo, né? Falamos um pouquinho desse pré, agora vamos falar sobre a residência mesmo. Só que antes de entrar assim, para a rotina, eu queria te perguntar como é que foi o teu início na residência, né? Como é que foi a questão de adaptação, como é que foi teu primeiro contato, tanto com o hospital em si, quanto com a ênfase de gastro, né? Que você queria atuar. Conta como é que Sim. foi isso. Então, eu tinha acabado de me formar, né? Então eu era bem insegura, assim, com como trabalhar como nutricionista, né? E eu comecei pela enfermaria do transplante de fígado. Acho que depois a gente vai falar mais sobre como é que é a divisão ali em gastro, né? Mas eu estava um pouco insegura, mas eu estava tranquila porque a residência é um momento que a gente tem para aprender, né? A gente não tem que chegar lá sabendo tudo, né? Porque querendo ou não, nós somos alunos, né? Entre aspas, de uma pós-graduação. Então, nesse primeiro momento, a gente tem muito auxílio das nutricionistas, das nossas preceptoras, né? Que nos ensinam sempre, todos os dias ali. E aí, aos poucos, a gente vai criando essa confiança, vai aprendendo com a prática, né? Que é o mais importante. Então, nesse começo, eu estava um pouco insegura, mas aí eu fui aprendendo cada vez mais e foi muito bom, foi muito rico. Pronto, perfeito. E Rafa, vamos começar a falar sobre a residência em si, né? Vamos começar assim falando sobre alguns detalhes importantes em relação justamente a essa distribuição. Como é que funciona a residência aí? Como é a distribuição da carga horária? Quais são os rodízios que vocês passam? Plantões de finais de semana, tudo mais. Conta assim esses detalhes principais. Tá. Aqui no HC, né, na residência de gastro, a gente fica no Instituto Central. O HC, para quem não sabe, ele é o maior complexo hospitalar da América Latina, então são vários institutos, né, e o programa de gastro fica no Instituto Central. Como qualquer outra residência, a gente tem uma carga horária de 60 horas semanais, né,
às vezes um pouco mais por conta dos plantões, mas basicamente são 12 horas por dia, tá? Alguns dias da semana, tanto no R1 quanto no R2, nós temos horas de estudo, em que a gente sai 3 da tarde do hospital e pode vir para casa para estudar durante essas 4 horas. A gente também tem algumas aulas, principalmente no R1. Agora no R2 eu não tenho nenhuma aula. É tudo prático. A maioria é prática. E aí no R1 a gente teve muitas aulas. Eu acho que podia ser diferente, sabe? Porque no R2 a gente já está mais cansado e, querendo ou não, a aula meio que quebra a rotina, sabe? Mas a gente tinha as aulas no R1, as aulas a gente fazia em casa, eu acredito que por conta da pandemia mesmo, né? Então eram aulas online. Então, ou a gente ficava 6 horas no hospital e as outras 6 horas vinha para casa para ter a aula, ou era um dia inteiro de aula, então acabava sendo mais leve. E aí, como já acabaram essas aulas, agora no R2 eu não tenho mais aulas, é só a prática mesmo. No segundo ano da residência, a gente também tem um dia na semana que é destinado ao TCR, né? Que é o trabalho de conclusão da residência. Então, a gente tem 5 horas por semana, além das horas de estudo. Então, 2 dias da semana, atualmente, eu saio mais cedo por conta dessas duas coisas. Agora, em questão de plantões, né? Plantões de finais de semana e feriados. No HC, a gente tem que dar 2 plantões por mês. Então, plantões de 9 horas. Então, ou sábado ou domingo, 2 vezes no mês. Então, a gente se divide entre os nossos colegas dos nossos programas. Então, eu revezo com as meninas que fazem gastro junto comigo. E a gente é responsável nós mesmas por montarmos a nossa escala, o que é muito bom, porque a gente consegue ver algum evento social que a gente tem, que a gente não poderia dar o plantão, a gente sempre vai conversando e decidindo juntas o dia que vai dar o plantão, né? Questão de feriado também, a gente reveza entre a gente. Então, a gente geralmente faz assim, um feriado sim, um não. Então, por exemplo, esse que teve agora pouco, eu dei plantão. Entendi. E, Rafa, agora me conta, assim, já falou das informações mais gerais, me conta como é ser residente em gastro. O que é que o residente em gastro faz? Quais são os rodízios que ele passa? Como é que funciona tudo em relação à tua ênfase mesmo? Tá. Então, no R1, a gente passa 6 meses em enfermarias, né? Atuando como nutricionista mesmo, a gente fica responsável por 2 enfermarias. Então, 3 meses na enfermaria do transplante de fígado. Então, a gente recebe lá pacientes que fizeram um transplante de fígado, pacientes que vão fazer ou que estão com alguma complicação ali do transplante. A gente passa também outros 3 meses em uma enfermaria da cirurgia bariátrica, então pacientes pós-cirurgia bariátrica e pré também, e também pacientes que têm complicações após a cirurgia bariátrica, que vão fazer alguma cirurgia revisional ali, fazer novamente a bariátrica. E também, junto com a da bariátrica, a gente fica numa enfermaria da cirurgia do aparelho digestivo mesmo. Então, a gente vê pacientes que têm doença de Crohn, por exemplo, e que tem que fazer alguma ressecção intestinal ali, pacientes que fazem cirurgias do esôfago, do estômago. Então, é bem gastro mesmo. É um programa que a gente vê bastante de gastro. Só uma dúvida. Tem alguma patologia assim que é carro-chefe ou as patologias carro-chefe que vocês veem mais ou é bem diverso assim nessa parte?
é bem diverso, mas a gente vê mais a cirrose hepática, muito, muito, muito. Até na da bariátrica tem pacientes que têm a cirrose, então fiquei expert em fígado aí durante a residência. E aí, então, esses 6 meses de enfermaria, né, como eu falei, e os outros 6 meses do R1 a gente fica no ambulatório. Então, o HC ele tem um prédio dos ambulatórios, e aí a gente passa por muitos ambulatórios ali fazendo os atendimentos, né? Então, quem faz o programa de gastro passa pelo ambulatório da cirurgia bariátrica. Então, os pacientes que a gente encontra na internação, eles dão seguimento com a gente depois da bariátrica. Então, a gente acompanha eles ali depois da cirurgia, né? Fazendo a mudança de fase, fazendo a reeducação alimentar ali. A gente passa também pelo ambulatório do pâncreas, então pacientes que têm doenças pancreáticas, né? A gente passa também pelo ambulatório da endócrino, que a gente vê mais pessoas com obesidade. Deixa eu ver. E o ambulatório do fígado também, pacientes pré e pós-transplante de fígado. Então, o que eu acho mais legal é que eu encontrava com eles no hospital, quando eles faziam a cirurgia, e depois, quando eu fui para o ambulatório, eu encontrei vários ali super bem depois da cirurgia, e aí consegui continuar o cuidado ali deles no ambulatório. Entendi, é um acompanhamento bem completo, então, né? Porque você consegue ver o paciente em diferentes situações. E, Rafa, Sim. além desses 6 meses, né? Quais são os outros rodízios que vocês passam? Sim. Isso é do R1, né? Bastante coisa. Aí no R2, que é o que eu estou agora, a gente fica 6 meses em UTIs. Então, eu já passei por essa fase, agora eu estou na fase final, né? 3 meses numa UTI geral, então foi o mês menos focado em gastro, mas foi muito legal porque eu nunca tive essa experiência em UTI, só na faculdade, mas foi muito, não foi uma vivência tão grande, sabe, como profissional. E aí, nessa UTI geral, a gente via mais traumas, né, cirurgias craniectomias, cirurgias na cabeça, traumas. Foi bem legal, deu para aprender bastante sobre UTI. E aí, os outros 3 meses eu fiquei na UTI da gastro mesmo. Então, aqueles pacientes que saem do transplante vão para a UTI, os da bariátrica que complicam, ou outras doenças gastrointestinais que necessitam da terapia intensiva. Então, o mais legal da UTI, eu acho que é a vivência também com os outros profissionais, né? A gente tem muitas reuniões quase todos os dias, né? Então, foi um momento que eu aprendi bastante a UTI. Eu acho que foi o que eu mais gostei aí da residência toda. E além da E UTI, tem mais coisa no R2, né? tem, agora eu estou na EMTN, a equipe multiprofissional de terapia nutricional, né? A gente fica 6 meses na EMTN, então o nosso trabalho agora é com os médicos nutrólogos, né? Os residentes de nutrologia, na verdade. A gente e também os outros profissionais, né? Enfermeiros, farmacêuticos, mas a gente fica mais com os nutrólogos ali. Então, na MTN, a gente trabalha com interconsultas. Então, a gente não tem, tipo, uma enfermaria ou uma UTI específica. A gente é chamado por outras equipes para pacientes que necessitam do nosso cuidado. Então, a gente acaba dando assistência para quase o hospital inteiro. Então, eu acabo conhecendo outras alas do hospital que eu não passaria, assim, em gastro, por conta dessas interconsultas. Então, eu tenho um paciente em um andar, outro paciente em outro andar, e aí a gente acaba trabalhando junto ali.
discussão de caso todos os dias, é uma troca muito rica, né? E também na MTN a gente tem um dia que é na quinta-feira que a gente atende no ambulatório também, que é o AMUSIC, que é o ambulatório do intestino curto. Então, pacientes que têm o intestino bem ultra curto, até 10 centímetros ali, pacientes que fizeram transplante de intestino também. Então, a gente acaba atendendo esses tipos de pacientes ali junto com os nutrólogos. Nossa, é uma rotina assim muito completa, porque vocês não veem só gastro, né? Acaba sendo, em alguns momentos, nutrição clínica como um todo. Então, isso é muito positivo, porque depois você vai sair muito preparada para atuar onde for necessário, né? Sim, sim. Eu Pronto. vejo que sou totalmente diferente do começo que eu estava falando para você, né? Que eu estava insegura e tudo mais. Agora eu já não tenho mais essa insegurança. Com certeza. E, Rafa, agora me conta assim, a rotina em si, como é a rotina lá? O que é que você faz? Como é que funciona? Tu pode até dar exemplos em relação a diferentes setores. Ah, no ambulatório a rotina era assim, na enfermaria dessa forma, na UTI assim. Conta um pouquinho assim. É bem diferente todas, porque são trabalhos diferentes, né? Eu acho que isso é muito bom, porque a gente acaba conhecendo outras áreas de atuação, né? Então, na enfermaria e na UTI é um pouco parecido. A gente acaba atuando como uma nutricionista de hospital mesmo. Então, a gente tem o contato com a copeira, a gente faz admissão, a gente faz triagem nutricional nos pacientes, a gente adapta o cardápio para o paciente, a gente coloca suplemento, faz meta de dieta interal, participa das visitas multi, dá orientação de alta também, encaminha o paciente para o ambulatório também, quando ele tem alta. Então, na enfermaria e na UTI é um pouco parecido. Já no ambulatório, o ambulatório é bem diferente, porque a gente fica atendendo o tempo inteiro. Então, começa às 7 horas da manhã e acaba 5, 6 horas da tarde ali os atendimentos. Então, foi uma fase bem pesada, para falar a verdade, mas também foi muito, muito rico, né? Então, a gente chegava lá no ambulatório, atendia, montava o plano alimentar, dava as orientações, colocava no sistema também, que tinha que colocar. Então, no ambulatório era assim. Já na MTN é um pouco diferente também, porque a gente não fica responsável por um setor, por uma clínica, né? A gente visita o paciente que a gente dá assistência, vê a aceitação alimentar dele, conversa, faz a antropometria, né? Vê se está perdendo medidas, como é que tá. E aí, depois de tudo isso, a gente faz uma discussão com a equipe médica, né? Que são os nutrólogos. Então, a gente juntos decide qual vai ser a nossa terapia nutricional. E aí é isso, né, na MTN. E aí no ambulatório da MTN é atendimento também, mas a diferença é que a gente atende junto com o médico. No ambulatório Pronto. da nutrição, a gente atende só as nutricionistas mesmo. Entendi. Rafa, dessas experiências assim que você teve até agora, né? Porque você já está quase finalizando a residência. Teve alguma experiência assim de gastro que você considera assim, nossa, essa experiência que eu vivi na residência fez parte ajudou a me tornar uma profissional muito diferente. Eu amei essa experiência, fazer gastro é legal por conta disso. Algo assim que tu viveu na residência? Eu acho que todos os lugares que eu passei, assim, tiveram pontos muito positivos. Tudo o que eu aprendi na residência, eu não vi na faculdade, sabe? Então, foi muito rico. Eu não consigo pensar uma situação específica, mas eu acho que tanto como profissional, quanto como pessoa mesmo, foi muito rico, sabe? Esse crescimento.
Enfim, eu acho que se você gosta da área clínica e gosta de gastro, eu acho que é uma experiência super válida, sabe? Perfeito. E Rafa, em relação à prática, né? A gente já falou bastante. Tu falou como é que funciona tudo, quais são todos os rodízios, mas além dessa vivência prática em si, vocês passam por outras experiências, assim, tem coisas que vocês fazem, atividades com outros residentes, ou vocês acabam saindo do hospital, indo para algum outro lugar, passar por alguma experiência. Tem algo a mais? Sim, inclusive agora, nesse atual momento, eu estou numa UBS, né? A gente tem, no R2, a gente tem a possibilidade de fazer um estágio optativo, né? Mas eu não fiz o meu estágio optativo, acabou que ficou em cima da hora, não vou conseguir fazer. Mas as minhas colegas conseguiram fazer. O único problema do nosso programa de gastro é que a gente só consegue fazer estágio optativo em algum lugar que tenha gastro e que seja hospital público. Então fica muito restrito a gente conseguir encontrar um local, sabe? Na verdade, foi esse ano que a gente conseguiu fazer um estágio optativo, porque nenhum dos nossos R+, fizeram, sabe? E também tem a questão que nutrição em gastro é o único, no HC é o único programa que tem no Brasil, então fica um pouco difícil de achar outros lugares que tenham, né? Mas tem Entendi. agora essa possibilidade que a gente conseguiu para os nossos R-, né? E, e a gente também tem um estágio obrigatório de atenção primária, que é esse que eu estou agora, que é a UBS. Então, são só 15 dias, a gente fica na UBS ali perto do HC, Paula Souza, ali nas clínicas, e a gente fica pela manhã ali, então eu fico até meio-dia mais ou menos, e depois eu vou para o hospital e faço o resto da rotina. Mas na UBS a gente mais acompanha mesmo, a gente não está atuando muito, é mais observacional, sabe? A gente fica vendo o fluxo da UBS, como é que funciona, vê também os atendimentos da nutricionista de lá. Enfim, é mais para conhecer, sabe? Pronto, entendi. E Rafa, em relação à atuação multiprofissional, assim, eu percebi pela tua fala que acontece muito, né? Essa questão da MTN, entre outras situações, é muito forte. Me conta um pouquinho como é que é essa questão multiprofissional com os outros residentes, ou me conta também assim, vocês têm encontros, têm discussão de caso, além da UTI, por exemplo, que eu sei que sempre tem, né? Além de discussão, mas vocês têm algumas questões assim relacionadas a trabalhos, apresentações, etc. Tá. O nosso programa, ele é uniprofissional, né? Nutrição clínica em gastroenterologia. Então, não tem físio, nem enfermeiro, nem médico. Então, é só nós três que somos as nutris da gastro. Mas, quando a gente teve essas aulas ano passado, né, no R1, as aulas eram junto com residentes de outras profissões, né? Então a gente acabou tendo também esse contato com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, mas assim, ter um espaço para a gente discutir, fazer trabalhos, a gente não tem. É mais na UTI, na enfermaria, na MTN também, que a gente tem esse contato. Pronto, entendi. E na nutrição em si, vocês têm alguma coisa do tipo ou não? É mais nos setores que vocês passam, aquelas discussões que tu já tinha comentado? Ah, sim. A gente tem, às vezes, algumas aulas que as nutricionistas ali do HC elas dão. Ano passado a gente também, durante o ambulatório, a gente tinha uma vez por semana, a gente discutia artigos científicos, a gente fazia apresentação de artigos e tinha um momento ali na semana para a gente discutir, porque lá no Instituto Central
nós somos em 32 residentes de nutrição de vários programas, então a gente acaba tendo uma troca bem grande com as nutris dos outros programas também. Entendi. Rafa, tem alguma coisa que tu encarou assim nesses 2 anos como desafios dentro da tua ênfase, né? Dentro da gastro, que, claro, tu conseguiu lidar e tudo mais, mas que tu considera como desafios mesmo, ou como dificuldades que passou durante esse período da residência? Ah, sim, tem várias. A gente acaba crescendo em vários aspectos, né? Eu acho que principalmente no começo, eu tinha muita dificuldade de conversar com, por exemplo, um médico. Eu ficava muito insegura, sabe? E dependendo do lugar que você tá também, a equipe não é tão receptiva, sabe? Então a gente acaba tendo que fazer um jogo de cintura ali para mostrar que a gente está ali, que a gente também é importante, sabe? Eu acho que esse foi um dos meus principais desafios, que agora também eu não tenho vergonha nenhuma, sabe? Eu vou eu tento pensar que, assim, ele não sabe mais de nutrição do que eu, né? Eu sou especialista aqui, sou nutricionista, estou me especializando, então cada um tem a sua importância, né? Então, acho que minha principal dificuldade foi essa. Agora, uma dificuldade também é a questão da carga horária. Eu acho muito, muito pesado. Assim, no começo a gente está animado, nem liga tanto de dar plantão, mas aí chega no R2, a gente já está bem cansado, aí principalmente nessa reta final, né? A gente Já que tá todo tá mundo destruído, né? demais, demais. E é um pouco assim, lá no HC é um pouco difícil essa questão de horas, eles são muito certinhos com as horas, então se a gente chega atrasado ou precisa ir ao médico, a gente tem que pagar as horas de qualquer jeito, então acho que fica um pouco mais pesado, sabe? Que eu sei que em algumas outras residências eles são mais flexíveis. Mas é quase unânime, assim, essa questão da carga horária. Sempre quando eu pergunto, sempre está no meio, porque é uma dor do residente mesmo, né? Você passa mais tempo na residência do que na sua própria casa, praticamente. E aí você tem que Exatamente. ir no final de semana também, tudo. Então, no final, você já está destruída, mas o conhecimento, né, é gigantesco. Nossa, demais, vale muito a pena, assim. Eu faria tudo de novo, sabe? Apesar de tudo. A gente vive muitas coisas boas, coisas ruins também, mas é muito importante para a profissão, para a nossa carreira, né? Com certeza. Rafa, assim, a gente já conversou sobre rotina, sobre processo seletivo, falamos sobre várias coisas. E assim, para fechar mesmo o nosso podcast, eu queria te perguntar o que é que você diria para quem está querendo se preparar também para essa residência, para quem quer fazer gastro ou quer fazer residência como um todo, né? Que conselho você daria para quem está assistindo? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que de ir com o coração, sabe? E não ficar esperando muito também, com expectativas muito altas, porque se você chega com uma expectativa muito alta, às vezes não é tudo isso que você pensava, sabe? Eu fui com o meu coração e eu me surpreendi. Então, e também você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas na sua vida por esse momento, né? Porque, como a gente estava falando, a carga horária é muito pesada, né? Então a gente por 2 anos, às vezes a gente não vai estar tão presente ali com a nossa família, com os nossos amigos, mas é por uma boa causa, né? É por nós mesmos, pela nosso aprendizado, pela nossa experiência, pela nossa vivência mesmo. Então, e de coração mesmo, eu acho que essa é a minha principal dica aí para quem quer fazer a residência.
Perfeito. Rafa, queria te agradecer, assim, de coração pela tua presença aqui no podcast. Foi muito rico, né? São informações que você não acha em lugar nenhum, só começando a Sim, residência mesmo, né? Então, querendo ou não, exato. é super importante, super interessante saber disso antes, porque você já chega com outro olhar. Isso é muito legal. Então, assim, Sim. muito obrigada mesmo pela tua presença. Para a galera aí que está assistindo, quero dizer para vocês que toda semana tem episódio novo, então vocês vão conseguir ter essa vivência, assim, né, vendo que as meninas estão falando em relação a diferentes áreas. Então está sendo muito rico, é super legal acompanhar, tá? Obrigada mesmo, Rafa. Obrigada a você pelo convite. E eu queria que tivesse esse podcast quando eu estava estudando, porque eu procurava e não encontrava ninguém que falasse sobre a residência, né? Principalmente em nutrição, que é algo muito novo, né? Acho que começou em 2016, as primeiras residências, e eu acho essa sua iniciativa muito legal de você convidar residentes do Brasil inteiro para falar, para os próximos residentes saberem escolher o que eles querem realmente, né? E ter essa eu não sei, esqueci a palavra, mas Esse ter conhecimento, né? esse conhecimento, essa visão de como que funciona. Muito Sim, obrigada. perfeito. Pois muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.